Bom sábado, bom dia. É muito diferente nós estarmos aqui pregando para uma igreja vazia. Mas se pela fé nós pudermos olhar para a câmera e ter a certeza que você está sentado aí no seu sofá, na sua casa, através do seu smartphone, sua TV, seu tablet, computador, assistindo, aí fica mais fácil. Eu sei que para o pessoal como o Matheus Riso, que já está acostumado a falar para as câmeras, né, um pouquinho mais fácil. Mas eu quero aproveitar e mandar um abraço especial para o Douglas e a Renata, que estão assistindo lá de Berlim, também para o Anderson, que está assistindo do Rio de Janeiro. É muito gostoso, é muito bom saber que juntos, mesmo separados, estamos adorando a Deus e ouvindo um pouquinho mais, buscando um pouquinho mais, estudando sobre a palavra de Deus. Eu queria te convidar a usar um pouquinho a sua imaginação e voltar alguns dias no tempo. Lembra quando, alguns dias atrás, você ia para a sua faculdade tranquilamente, pegava o ônibus tranquilamente, você ia para o trabalho, você ia para o mercado, você ia para a academia, e se você quisesse, você podia até mesmo sentar no banco de uma praça e passar o dia inteiro olhando a vida passar. Talvez você nem tenha feito isso, mas hoje, só porque não pode, você queria, né? As coisas mudaram um pouquinho nesses últimos dias. O coronavírus, ele fez com que a nossa vida, a nossa rotina mudasse completamente. E de alguns dias para cá, nós já não temos essa facilidade de sair como nós gostaríamos de sair antes, e as coisas estão fechadas. Muitos comércios estão fechados, muitas empresas fecharam, as escolas fecharam, as faculdades fecharam, e muitas vezes você agora de casa está tentando se conectar com seus amigos, se conectar com as coisas normais que você fazia no dia a dia, através da internet. O mundo, o Brasil e o mundo já perderam muito dinheiro também. A crise econômica vai crescendo, quando só no Brasil, de acordo com a revista Exame, já foi em torno de 1,3 trilhões de reais perdidos só na Bolsa de Valores, sem contar no resto do mundo. E tudo isso por causa do coronavírus. Mas vamos entender um pouquinho mais o que é essa história de pandemia. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde decretou pandemia. O que é uma pandemia? Talvez você até já tenha visto aí nos jornais o que é isso, mas de uma forma rápida e resumida. Um surto é quando você tem uma doença que se alastra rapidamente numa determinada região. Por exemplo, um município, um bairro da cidade, né? Então, talvez você já ouviu no jornal ali, estamos tendo um surto de dengue nos bairros X da cidade de Curitiba, por exemplo. Quando essa doença, ela se alastra um pouco mais, de forma rápida, e agora ela já está atingindo cidades e talvez até estados, então de surto ela passa a ser chamada de epidemia. Você também já ouviu várias vezes as pessoas, os jornais, as notícias falando, por exemplo, de uma epidemia de cólera ou de ebola em alguns países da África, ou epidemias também no Brasil, enfim. Mas quando essa epidemia, ela se alastra ainda mais rápido, ela alcança o país inteiro e ela consegue atravessar as fronteiras dos países e alcançar todos os continentes, agora ela é chamada de pandemia. E é isso o que nós estamos vivendo hoje. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Será que essa é a pior crise que nós estamos passando? Em termos de doença, em termos de vírus e bactérias? Será que esse é aquele mais contagioso ou mais letal? Então eu te convido para dar uma olhada um pouquinho no passado. Se você olhar, em 2009, o vírus influenza H1N1, causadora da gripe A, ou a gripe suína, ela fez entre 150 mil a 575 mil vítimas. Infectou mais de 1 bilhão de pessoas em 2009. Tá? Se você for um pouquinho ainda mais para trás, vai ver que em 2003 nós também tivemos uma outra crise. A SARS fez mais de 8 mil vítimas. Aí você pode falar, não, mas 8 mil é pouco. Porém, a SARS se espalhou muito, mais de 26 países. E se nós formos ainda mais para trás, nós vamos ver talvez um pouco pior. Eu não sei se o pior é o quão contagiosas esses vírus são, ou o quão letais eles são. Mas em 1918, nós tivemos a gripe espanhola. A gripe espanhola,
ela fez também várias vítimas. Ela aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, em 1918, e ela fez entre 50 milhões a 100 milhões. Os especialistas não sabem muito bem ali o número exato, porque faz muito tempo a forma de medir era um pouquinho diferente, mas eles acreditam que entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas. E naquela época, 1918, cerca de 27% da população mundial foi afetada pela gripe espanhola. Todos esses vírus diferenciados, eles começaram da mesma forma, a mutação de outros vírus. Vírus que estavam ali meio que tranquilos, fazendo o estrago que eles faziam naturalmente, mas eles foram mutando e agora eles conseguiam fazer um estrago muito maior, eles conseguiam atravessar fronteiras e ser de um contágio muito maior ainda. Mas se olharmos ainda mais para trás, nós vamos ver que em cerca de 1350, nós tivemos a peste negra. A peste negra aconteceu em 3 momentos da história, mas vamos focar só nesse aqui. Calcula-se, os especialistas calculam, que a média foi entre 75 a 200 milhões de mortos, de vítimas. E você está vendo, talvez ali na sua tela, que a peste negra ela tem um símbolo, que são esses médicos, esses doutores que andavam com essas roupas estranhas. E até me perguntaram esses dias, mas pastor, o que tem a ver aquele bico ali na máscara do médico? Naquela época a medicina não é como é hoje. Eles não tinham as mesmas capacidades de definir, identificar de onde estão vindo essas doenças. A peste negra, ela era causada por uma bactéria. E naquela época os médicos acreditavam que o problema vinha do ar. Então, se você conseguisse isolar totalmente o seu corpo para ele não estar exposto ao ar, e se você conseguisse filtrar o ar que você está respirando, provavelmente você estaria livre de pegar essa bactéria. Então, naquele bico de pássaro ali, né, da máscara, eles colocavam vários temperos e várias ervas que eles acreditavam que servia para filtrar o ar. E também o cheiro do ar, né, que estava terrível ali com vários corpos, eles lidando com vários corpos ali. Mais tarde, descobriu-se que aquela roupa e aquele bico, aquele filtro, não servia para absolutamente nada. E aí eles pararam de usar aquelas roupas estranhas. Porém, aquela roupa, aquela máscara principalmente, ela se tornou símbolo da peste negra e um ícone de pandemias e epidemias por aí. Mas agora eu te faço outra pergunta. Será que essas foram as piores? De todas essas, qual foi a mais letal? Qual foi a mais contagiosa? Se voltarmos ainda mais na história, nós vamos encontrar outra pandemia. Um outro vírus que fez um estrago maior do que todos esses. Um outro vírus que alcançou toda a humanidade, que realmente trouxe prejuízos muito grandes economicamente, prejuízos de vidas ceifadas e prejuízos incalculáveis para a humanidade. Esse vírus era uma ideia. A ideia de que Deus não é quem ele se dizia ser. E esse vírus nasceu na cabeça de Lúcifer, lá no céu. O interessante é que quando estava montando esse sermão, eu perguntei, pedi ajuda para alguns médicos para não falar o que não devia, e eu chamei o Lúcifer de paciente zero, e um médico falou assim para mim, um médico aqui da nossa igreja, a doutora Karen, ela falou o seguinte, pastor, não pode chamar o Lúcifer de paciente zero. Eu falei, mas por que não? Não começou ali? Ela falou, sim, mas paciente é só aquele que aceita tratamento, e o Lúcifer não aceitou tratamento. Então ele tem que ser chamado de caso zero e não paciente zero. Independentemente disso, ali na cabeça dele começou uma semente. Ele permitiu que essa semente fosse crescendo e fosse desenvolvendo a ideia de que Deus não era quem ele se dizia ser. E infelizmente Lúcifer trouxe essa ideia e começou a plantar essa ideia na cabeça de outros seres celestiais. Lúcifer foi tendo contato, a gente está aqui separado, né, para não ter contato, não espalhar esse vírus. Lúcifer foi tendo contato com outros anjos e foi espalhando essa ideia. E Apocalipse 12:4 diz que 1/3 dos anjos foram contaminados com esse vírus, com essa ideia de que Deus não é quem ele se dizia ser. Esse vírus, eles
continuaram passando uns para os outros e conversando sobre eles e desenvolvendo a ideia de que se Lúcifer pudesse ocupar o lugar de Deus, se Lúcifer pudesse ser votado e colocado no lugar de Deus, se Lúcifer pudesse alcançar o trono de Deus, então ele teria a capacidade de mudar as leis de Deus, de transformar a natureza que Deus havia criado, de transformar a realidade que Deus havia instituído, e ele faria com que cada um pudesse fazer aquilo que dá na telha. Aquilo que quisesse, diferentemente daquilo que Deus havia instituído. E nós falamos que isso foi uma pandemia porque a partir do céu, essa ideia, esse vírus, ele cruzou fronteiras e ele chegou até aqui na terra também. E nós vemos em Gênesis capítulo 3, que Lúcifer chega até Eva e ele vai agora trazer as suas ideias, trazer esse vírus para Eva. Capítulo 3, verso 1 do livro de Gênesis, diz exatamente a linha, a ideia que Lúcifer estava tentando jogar para Eva. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: não é assim que Deus disse, não podeis comer de toda a árvore do jardim? Aqui, amigos, eu convido você a parar um pouquinho e fazer uma comparação. Olha que interessante, você dá uma olhada em alguns vírus, eu estudei muito sobre vírus essas últimas semanas aqui, acho que você também, né? Não tinha como fugir dessa ideia. Alguns vírus, eles entram no sistema da pessoa, entram no corpo humano, e eles têm um golpe baixo. Ao invés de eles entrarem e simplesmente fazerem o estrago, eles vão fazer o estrago diretamente no sistema de defesa que o ser humano tem. O ebola, por exemplo, ele contamina inicialmente as células-chave, ou seja, as células principais, o cérebro do sistema de defesa do corpo humano. E a partir desse momento, a defesa do corpo humano, cujo trabalho original, cuja missão e o propósito original seria defender o corpo humano de corpos estranhos, essas células ficam confusas. Elas não conseguem entender muito bem o que está acontecendo. E no caso da ebola, o vírus ebola, ele entra nessas células e ele usa essas células de defesa, essas células que deveriam estar combatendo o vírus ebola, ele usa essas células para se multiplicar. Então ele anula a capacidade da célula de combater e ainda a usa como um berço ali, como uma estufa, para ele poder se multiplicar. Em pouco tempo, ele mata essa célula, né? Essa célula perde a sua vida e ele se alastra e vai contaminar outras células. Mas essa é uma forma muito resumida e muito simplificada de falar. Porém, se você olhar o sistema imunológico do ser humano, ele é muito complexo, ele tem diferentes células. E outras células, esse vírus alcança elas também, e essas células agora confusas começam a enviar mensagens para destruir as próprias defesas do ser humano, ao invés de destruir ao vírus. Golpe baixo, né? E é por isso que, dependendo do caso, o ebola pode matar em horas, poucas horas. Se nós voltarmos para aquele vírus, o vírus de que Deus não é quem ele se diz ser, nós vemos que esse vírus trabalha mais ou menos da mesma forma. Por quê? Eva, a humanidade, o ser humano, ele tem defesas contra ideias erradas. Ele tem defesas contra ideias que não têm nada a ver com a realidade. Porém, quando Lúcifer chega e joga essa ideia na cabeça de Eva, joga essa ideia para ela parar para pensar, ele está atrapalhando exatamente o sistema de defesa dela. Ou seja, para pensar um pouquinho, Deus não é quem ele se diz ser. E agora? Antes, a defesa de Eva podia ser o seguinte: Deus me disse que não é assim. Deus me disse que eu posso confiar nele. Deus nunca demonstrou que eu preciso ter medo dele. Porém, Lúcifer chega e ataca exatamente a defesa que ela podia usar, a defesa lógica que ela teria para jogar contra. Ou seja, ele chega e diz: tem certeza que Deus é quem ele se diz ser? Por exemplo, se você olhar nesse verso aqui, ele não chama Eva, vem aqui, deixa eu te contar uma coisa, porque ela imediatamente não iria. Ele não fala, vem aqui, deixa eu te falar uma coisa que talvez você queira. Não, ele perderia imediatamente o acesso a ela. Mas o que ele faz? Se você parar para olhar, ele começa a sua frase imediatamente dizendo: não é assim que Deus disse? Você não pode comer de nada que existe nesse jardim. Você já ouviu frases que talvez não sejam exatamente iguais a essa, mas com o mesmo princípio?
Não é assim que Deus faz? Te proíbe de ser feliz? Te proíbe de fazer aquilo que você queria fazer? Te proíbe de usar o seu potencial máximo? Te proíbe de ter a liberdade que você queria ter para comer aquilo que você queria comer? Não é assim, comer que eu falo nesse caso, mas esse é o princípio que ele usa para cada um de nós. Ou seja, essa ideia ataca o cerne das defesas que eu tenho para expulsar esse tipo de pensamento da minha cabeça. Não é assim que Deus faz? Ele te proíbe de ser feliz? Em vários anos de pastorado, eu já vi várias pessoas que chegavam para mim e falavam assim: pastor, será que o senhor não permite que eu vá em tal lugar? Ou pastor, o meu professor pediu para eu pedir para o senhor uma permissão para fazer... Amigo, quem disse que Deus está proibindo alguma coisa? Quando Deus chega e institui o estilo de vida dele, o estilo de vida que ele gostaria que as pessoas vivessem, ele não está simplesmente colocando uma obrigação para Eva e para Adão. Ele simplesmente está explicando para Adão e Eva como que o universo criado funciona. E as leis que ele criou eram simplesmente as leis de funcionamento do universo. Se eles quisessem ter vida plena e vida em abundância, era simples, era só se manter de acordo com aquilo que já existia. Um exemplo simples: se eu colocar a minha cabeça debaixo da água, eu não vou conseguir respirar. Eu posso fazer o esforço que eu quiser para quebrar a lei de respiração, não vai funcionar. Eu simplesmente vou quebrar a minha capacidade de respirar, e a consequência disso é que eu vou perder a minha vida. Faz sentido? Mas Lúcifer ataca exatamente esse ponto. E Eva vai defender, ela vai se defender, ela vai defender a Deus. Não é verdade não. Deus permite comer de tudo, só dessa que na verdade não pode, mas não pode comer, não pode nem tocar. E Lúcifer agora continua com esse vírus está mutando, esse vírus está se transformando e vai se tornando mais forte. Não, na verdade você está errada. Deus mentiu para você. Na verdade, Deus, ele se diz bonzinho, mas ele é egoísta. Ele quer prevenir você de ser feliz. Porque se você comesse dessa fruta, na verdade, você teria a sua sabedoria mais ampliada. Você teria os seus olhos abertos. Você teria capacidade muito maior do que você tem hoje. Amigos, mais uma vez, eu já mencionei isso várias vezes, mas é bem importante para a gente entender a lógica desse pensamento. Aquela árvore não era uma maldição. Aquela árvore era o símbolo da liberdade que a humanidade tinha. É como se Deus estivesse falando assim: Adão e Eva, vocês são livres. Inclusive, vocês são livres para virar as costas para mim, caso vocês queiram. Nós não queremos, mas é só para a gente saber como que funciona isso. É o seguinte: aqui vocês estão junto comigo, mas caso vocês queiram virar as costas para mim, a árvore do bem e do mal é o símbolo, é a forma que vocês vão demonstrar para vocês mesmos, para o universo e para mim, que vocês estão cansados de segurar na minha mão, vocês estão cansados da minha presença, e vocês querem a partir daquele momento virar as costas para tudo aquilo que eu criei, inclusive para mim, tá bom? Tá bom, a gente não quer. Só uma dica: não conversem com Lúcifer, porque ele vai trazer ideias que estão complicadas. Porém, vocês são livres. Eu só estou dizendo para vocês aquilo que é mais saudável, mas vocês são livres. Eu estou falando para você aquilo que vai fazer com que a vida de vocês continue funcionando. E a continuidade da vida só pode acontecer quando vocês estão ligados, conectados com a fonte de vida. Quando vocês escolherem se desconectar da fonte de vida, a consequência natural disso é a morte. Tá bom? Tá bom. Mas Eva ouve aquilo que Lúcifer tem para falar, ela é contaminada com essas ideias, e agora, naquele momento, ela começa a duvidar de Deus. E com essa dúvida, ela começa a aceitar aquilo que Lúcifer estava falando para ela. E então ela decide usar a liberdade de escolha que ela tinha para comer daquela fruta e declarar abertamente que ela estava, a partir daquele momento, junto com Adão, virando as costas para Deus e confiando no inimigo. Essa é uma história bem triste de como que o vírus saiu do céu e agora está se alastrando pela humanidade. Essa imagem, essa ideia de que Deus não é quem ele se diz ser, é um problema muito grave. E uma vez que esse vírus estava dentro deles, você vê as consequências no próprio capítulo 3 de Gênesis. Deus vem buscar resolver o problema, mas Adão e Eva se escondem. Você só se esconde de alguém quando você tem medo, e você normalmente teria medo de alguém quando essa pessoa já demonstrou
que vai fazer mal para você. Mas Deus nunca havia demonstrado nada. Deus nunca havia feito nada de ruim, ou de dor, ou causado dor, ou sofrimento para Adão e Eva. Da onde vem esse medo que não tem base? Da onde vem esse medo que não tem... como eles terem esse medo? Esse medo vem exatamente da ideia de que Deus, na verdade, não é quem ele se demonstrou ser. Então eles se escondem. E Deus vem e chama eles pelo nome. Adão, Eva, onde vocês estão? O Deus que conhece tudo chega a perguntar uma coisa que ele já sabia a resposta. Por quê? Simples, porque ele estava mostrando, não só para eles, mas para todo o universo, que ele não força ninguém. Ele não quer forçar ninguém a chegar e conversar com ele. Ele não está trazendo pela força, pelo seu poder, pela sua capacidade de decidir qualquer coisa. Ele não está invadindo a liberdade de Adão e Eva. Então ele pergunta, vocês estão a fim de sair do esconderijo e conversar comigo? Se olharmos na história da humanidade, nós vemos esse vírus se espalhando mais e mais e mais. Quando eu olho e vejo que mais tarde a própria humanidade já estava a própria humanidade já estava totalmente infectada. Nós vemos que na época do dilúvio, nós temos apenas Noé e sua família que sobraram ali ainda estando ao lado de Deus. Depois do dilúvio, vários anos depois, nós vemos que temos um problema da Torre de Babel, onde um grupo de pessoas, lideradas provavelmente por Nimrod, começam a construção do maior projeto que já existiu até aquela época, a Torre de Babel. Agora, eu quero que você faça uma análise bem específica do tamanho desse projeto. Quanto dinheiro não foi gasto nesse projeto? E qual que foi o propósito desse projeto? Simples. O propósito desse projeto, o propósito dessa empreitada, foi se defender de um Deus de quem eles não precisavam se defender. Tudo baseado numa ideia errada que estava plantada na cabeça deles e ia se espalhando de pessoa para pessoa e alcançando todos os povos da terra. E agora, com essa ideia de que Deus a qualquer momento vai vir nos destruir, com essa ideia de que Deus é mais forte, nós temos que ser ainda mais fortes, de que Deus é forte, nós temos que ser mais fortes do que Ele, vem essa ideia de construir. Juntos nós conseguiremos, juntos somos fortes e juntos podemos ser mais fortes do que Deus. Então vamos juntos construir a maior torre que já existiu, para que essa torre mostre para Deus e para toda a humanidade que nós somos mais poderosos e capazes de nos defender. Vamos pegar as nossas vidas nas nossas próprias mãos para nos defendermos do Deus que deu a vida para toda a humanidade. Não faz sentido. Mas todo o dinheiro ali é gasto naquela empreitada. O tempo das pessoas é gasto naquela empreitada. Os recursos das pessoas é gasto naquela empreitada. E eles vão construindo. Simplesmente porque eles olham para Deus e eles têm medo de um Deus. O vírus plantado na cabeça deles. Uma ideia que dizia que Deus não é quem ele se dizia ser. O tempo vai passando. E nós vemos que esse vírus, mais uma vez, ele vai mutando, ele vai tendo mutações, ele vai se tornando mais forte, ele vai se tornando mais complexo, ele vai se tornando cada vez mais capaz de enganar, de destruir a imagem de Deus mesmo para aqueles que estão junto e que decidem estar junto com Deus. Nós vemos em Juízes capítulo 11 a história de Jefté. Jefté era uma pessoa temente a Deus. Jefté era uma pessoa que amava Deus. Jefté era uma pessoa que conversava com Deus. Mas ele também estava infectado com esse vírus. Nós vemos que Deus chega e fala: Jefté, eu preciso te usar. Jefté, nós estamos juntos nessa empreitada. Jefté, você vai participar de uma guerra, você vai vencer a guerra e tudo vai estar certo. Tudo bem? E Jefté fala: tudo bem, Deus. Porém, é o seguinte, se eu ganhar a guerra, Deus já disse que você ia ganhar, porque Deus iria vencer a guerra para você. Mas Jefté continua, e ele adiciona algo, ele quer contribuir com algo que Deus não havia pedido. E Jefté diz o seguinte, em Juízes capítulo 11, Deus, se eu vencer essa guerra, que ele já tinha dito que ia vencer, se eu vencer essa guerra, eu vou fazer um sacrifício. O primeiro que sair da minha casa, eu imagino que Jefté estava pensando que quando ele voltasse para casa, ele ia ter algum bichinho da sua fazenda, talvez
talvez a parte do seu gado, enfim, eu estou tentando imaginar uma desculpa para o Jefté fazer essa oferta tão fora do padrão. Deus, o primeiro que sair da minha casa eu ofereço em sacrifício. Jefté vai para a guerra, e assim como Deus havia prometido, porque Deus sempre cumpre aquilo que ele promete, ele ganha a guerra. E agora ele está voltando para casa. Mas não é uma vaquinha, não é uma ovelhinha, não é um cabritinho que sai correndo ali até encontrar Jefté na estrada, não. É a própria filha dele, que sai correndo e dá um pulo nos braços do pai, junto com seu pandeirinho, junto com a sua voz de menina cantora que ela era, agradecendo a Deus e dando boas-vindas para o pai que está chegando depois de ter sido vitorioso dessa guerra. E a Bíblia mostra que Jefté, ele fica muito angustiado, ele fala: filha, por que você fez isso? Eu prometi a Deus e agora eu preciso pagar. Amigos, dá uma olhada que Jefté, ele não está enxergando a Deus como ele deveria enxergar. Agora eu preciso pagar a Deus por algo que Deus nunca me pediu para fazer. Agora Jefté, ele vai oferecer para Deus a sua filha, mas Deus nunca pediu isso. Da onde veio essa ideia? Jefté estava contaminado com uma distorção da imagem de Deus. Na cabeça de Jefté, Deus faz e abençoa, mas em troca, na cabeça dele, em troca, eu preciso dar alguma coisa boa o suficiente para ficar ali pau a pau, para ficar ali contrabalanceado com aquilo que Deus me deu. Se ele me deu, eu tenho que dar. Se ele me abençoou, eu tenho que oferecer alguma coisa. Se ele me deu alguma coisa, eu preciso pagar ou fazer alguma coisa em troca. Ou seja, a visão de Jefté, a mente de Jefté estava contaminada com o vírus. Deus não é quem ele disse que é. Jefté traz essa ideia dos povos pagãos à sua volta, de que Deus precisa receber recompensas baseado naquilo que ele te dá. Talvez você esteja pensando: mas Jefté era meio doido, né? Só que muitas pessoas até hoje ainda estão fazendo a mesma coisa. Várias pessoas estão buscando pagar a Deus para ganhar uma bênção. Estão pagando, entre aspas, pagando promessas, pagando dotes, pagando coisas para ganhar alguma coisa de Deus. O vírus que dizia que Deus precisa receber algo em troca já estava contaminando toda a humanidade. Ou seja, uma mutação do vírus original que o diabo tinha lançado. É interessante a gente perceber como que os vírus em geral, eles vão se transformando. Nos estudos que eu estava fazendo essa semana, descobri que ao longo de anos, quando você pega um vírus, ele está quase que completamente diferente do que o mesmo vírus há anos atrás. As suas mutações foram tão grandes para que ele pudesse alcançar mais pessoas, para que ele pudesse alcançar mais seres vivos e fazer mais estragos. É uma coisa extraordinária. Da mesma forma, o vírus do pecado, ele vai se transformando para que ele possa alcançar o maior número de pessoas da forma mais fácil, mais rápida, mais contagiosa e mais letal possível. Amigos, se a gente continuar, vamos ver que mais tarde na Bíblia, na verdade historicamente falando mais cedo, mas na Bíblia ali um pouquinho depois, nós vemos a história de Jó. E a história de Jó é uma história bem complexa. Os amigos de Jó também estão contaminados com esse vírus. Os amigos de Jó, quando eles vêm para confortar Jó, para tentar trazer um pouquinho de descanso e de paz para o coração de Jó, na verdade eles só pioram a situação porque eles estão contaminados com o vírus que diz: Deus não é quem ele se dizia ser. E os amigos de Jó olham para Jó e o conforto deles é o seguinte: Jó, você deve ser um pecador miserável, porque Deus abençoa quem merece e Deus amaldiçoa quem não merece ser abençoado. Ou seja, quando você era rico e famoso, provavelmente você estava andando na linha, mas o seu comportamento não é mais o mesmo. Você fez alguma coisa escondida, Jó, e agora Deus está fazendo você pagar pelos erros que você cometeu. Se arrependa, Jó, se arrependa que tudo vai voltar ao normal. Essa era a visão completamente errada de quem Deus realmente era. E quando você olha para o capítulo 1 do livro de Jó, você vê o próprio Lúcifer chegando numa reunião, e nessa reunião, Deus e os outros legisladores dos outros mundos criados estão ali também, e Deus olha para Lúcifer e fala o seguinte: Lúcifer, o que você está fazendo aqui?
E Lúcifer fala assim, de onde você está vindo, Lúcifer? E Lúcifer fala assim, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Na verdade, essa resposta de Lúcifer é mais como um desafio. Lúcifer está preparando para jogar o seu vírus ali naquela corte celestial, para jogar o seu vírus ali diante de todas aquelas pessoas que estão assistindo, todos aqueles seres que estão assistindo. E Lúcifer começa, eu venho de rodear a terra e passear por ela. Na verdade, a terra, Deus, aquela que eu não podia ir, aquela que eu não podia pisar, aquela que eu só podia ficar ali naquela arvorezinha do bem e do mal, agora ela é minha. Sabe por quê? Porque a humanidade escolheu estar comigo. A humanidade aceitou as ideias que eu tinha para plantar na cabeça deles. E agora eles me deram a escritura da terra e ela é minha. E por isso que eu passeio e rodeio por ela. A resposta de Deus é interessante também. E tem a ver com toda essa questão de desenvolvimento de caráter e da imagem de Deus diante do universo. A resposta de Deus é, parabéns. Você pensa que você anda pela terra que é sua? Você pensa que você tem controle total? Porém, viste o meu servo Jó? A humanidade ainda tem escolha. A humanidade ainda tem liberdade. E a humanidade ainda tem a capacidade de escolher se realmente querem continuar contigo ou se querem voltar para o meu lado. Viste o meu servo Jó? Homem bom, íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. E agora, vem a pior declaração de Satanás no livro de Jó. Capítulo 1, verso 9. Deus, você acha que Jó te teme debalde? Vamos traduzir isso aqui. Essa palavra debalde no original é Rinã. Vamos colocar outros sinônimos. Satanás está chegando para Deus dizendo, Deus, você realmente, todos vocês aqui estão escutando esse monte de coisa, o universo está assistindo o desenvolvimento da humanidade, vocês realmente acham que Jó faz tudo o que ele faz de balde, ou sem motivo, ou sem propósito, ou de graça? De graça. A palavra Rinã podia ser traduzida por de graça. Será que Jó faz o que ele faz à toa, de graça? Ou seja, Deus, você veio com essa ideia de uma lei maravilhosa, de um sistema que o Senhor criou para reger o universo, mas eu estou dizendo que a sua lei não funciona, o seu sistema não funciona, e se eu ocupasse o seu lugar, eu faria uma lei diferente, porque esse negócio de graça e de amor não funciona. Tanto é que o que Jó faz, ele está simplesmente te usando e te comprando, e o Senhor está usando e comprando ele de volta. Ou seja, não existe graça, não existe amor. Todo mundo faz o que faz para defender o lado deles, com um objetivo, com uma ideia por trás. Cada um quer o melhor para si. E Deus, se eu puder ocupar o seu lugar, viu, universo? Estão assistindo isso aí? Se eu pudesse ocupar o seu lugar, eu iria desmascarar você. Naquele momento, Deus fala, esse é um desafio? Então tudo bem, vamos colocar o desafio na prática. Você tem liberdade para fazer o que você quiser com Jó. E vamos fazer uma avaliação, universo. Vamos fazer uma avaliação se existe ou não graça. O livro de Jó tem mais a ver com o caráter de Deus e com a lei de Deus e com os propósitos de Deus do que apenas com a vida de Jó. Porque no livro inteiro de Jó, você vê que ele sofreu, o diabo ele faz com Jó aquilo que ele faria com todo mundo que ele pudesse pôr as suas mãos em cima. E ele faz com Jó aquele que é o propósito dele. Ele se desmascara um pouquinho mais diante do universo. E o vírus vai se alastrando. Porém, Jó, mesmo chateado, mesmo triste, ele não vira as costas para Deus. Esse é o foco. Jó permanece fiel, mesmo sem ganhar nada com isso, mesmo quando a saúde dele vai embora, as finanças dele vão embora, a família dele vai embora e até a esposa dele está dando conselhos errados e os amigos dele estão dando conselhos errados. Jó não perde o foco e a certeza de que Deus continua sendo quem ele sempre disse que foi. Amigos, isso é extremamente importante porque num tempo de crise, muitas pessoas acabam perdendo a fé. Muitas pessoas falam assim, por que Deus não atende as minhas orações? Se eu orei, se eu estou buscando, por que eu ainda estou passando por problemas e por dificuldades? Amigos, a história de Jó mostra que Deus continua sendo o mesmo. E o foco de Deus não é apenas que você tenha conforto, não é apenas que você tenha saúde, mas que você tenha principalmente o foco e a ligação, a conexão, o relacionamento com Ele de graça. Jó está transmitindo uma mensagem. Perca o que perder, permanecerei fiel.
Aconteça o que acontecer, permanecerei fiel. Pode ser a pior crise que já aconteceu na minha vida e na minha existência. Eu permanecerei fiel, porque o meu relacionamento com Deus não é baseado em troca, é baseado em graça. E a graça não vem só de Deus para com você, a graça sim pode vir de você para com Deus. E ali, o diabo não conseguiu manter firme a ideia dele. Deus está mostrando para o universo que existe sim a graça. E talvez você vai perguntar assim, pastor, mas você só está falando de vírus e de doença, mas não tem uma cura para esse vírus? Não tem uma cura para esse vírus do pecado? Para essa ideia de que Deus não é quem Ele se diz ser? Sim, tem. A Bíblia mostra exatamente o desenvolvimento e as mutações do vírus. E a Bíblia mostra a cura para esse vírus. E a Bíblia deixa tão clara essa cura, que nós temos no Novo Testamento 4 livros diferentes falando da mesma cura, para que as pessoas pudessem entender muito bem, de uma forma muito clara, como funciona essa cura. Nos 4 evangelhos, nós vemos que Jesus veio para essa terra, não apenas para morrer por nós. Jesus veio nessa terra para nos mostrar o verdadeiro caráter do Pai. Enquanto Jesus está aqui nessa terra, tudo que Ele faz, tudo que Ele fala, tudo que Ele prega, tudo que Ele ensina, tem um objetivo: desmascarar as mentiras que o diabo trouxe e mostrar o verdadeiro caráter do Pai. Quando Jesus está aqui, nós vemos que os discípulos estão dando vários trabalhos, porque eles não estão entendendo muito bem o que Jesus está querendo fazer, o que Jesus está querendo mostrar. Em um determinado momento, os discípulos impedem as criancinhas de vir até Jesus. Em outro momento, os discípulos falam: Jesus, vamos mandar fogo descer do céu e queimar essa vila inteira que foi essa educação com a gente. Em outro momento, Pedro tira a espada e vai tentar cortar o pescoço do soldado, mas ele erra. Além de ter uma visão errada, ele ainda tem a pontaria ruim, né? E ele corta a orelha. E Jesus, o tempo inteiro, está consertando e curando a visão errada que as pessoas têm de Jesus. Não, amigos, deixe as criancinhas vir até mim. Eu quero que elas tenham acesso, relacionamento, conexão comigo. Não, amigos, nós não vamos destruir cidade nenhuma, porque cada um tem a liberdade de fazer o que eles quiserem. Inclusive, quem quiser me rejeitar tem o direito de me rejeitar, não tem problema, não vamos queimar todo mundo por isso. Não, Pedro, guarda essa espada, porque eu não vim trazer espada, eu não vim trazer dor, eu vim trazer cura. Amigos, em tudo aquilo que Jesus fazia, havia um propósito. Quando Jesus pregava, Ele queria curar a ignorância do povo sobre quem Deus realmente era. Quando Jesus ensinava, Ele queria curar a falta de interpretação do povo nas Escrituras, sobre as Escrituras, que falava sobre quem Deus era. E quando Jesus curava fisicamente, Ele queria trazer liberdade para as pessoas, para mostrar para eles como que seria uma vida de acordo com a lei de funcionamento do universo, as leis de Deus, o jeito de Deus, o estilo de Deus, a gerência de Deus. E era isso que Ele estava tentando fazer. Amigos, eu vim para mostrar como é o reino que eu planejei para você desde o comecinho, como que é o universo que eu organizei, que eu projetei desde o comecinho. O inimigo trouxe um vírus para contaminar todo mundo e eu vim para curar vocês. Nós vemos isso muito claro. Saulo, ele queria forçar as pessoas a seguirem o Deus que ele imaginava que era. Mas quando ele conhece Jesus, encontra Jesus no caminho de Damasco, caem as escamas dos olhos dele. Nos dias de hoje eu poderia falar, caiu a ficha. E agora Paulo, ele muda a sua forma de pregar, ele muda a sua forma de evangelizar. E agora, ele busca contar para as pessoas sobre o verdadeiro caráter de Deus e permitir que elas façam as suas escolhas baseadas na verdade e não na ilusão. Baseado na realidade e não naquela ideia do vírus. Baseado na verdadeira imagem de Deus e não numa distorção maléfica que as pessoas estavam acostumadas. Voltando para Jesus, você vê que a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Porque a lei de Deus é simplesmente a única forma de eu sobreviver. É a única forma de eu ser feliz. É a única forma que o universo funciona.
Quando eu peco, na verdade o que eu estou fazendo é virando as costas para Deus, assim como Eva fez. Virando as costas para Deus e falando assim como o diabo fez. Eu não quero seguir os seus conselhos. Eu não quero andar nesse projeto que o Senhor criou. Eu quero estar do lado de fora desse projeto. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque alguém vai me castigar e me matar quando eu tomo uma decisão por conta própria? Não. É porque quando eu pego a minha vida e coloco fora do projeto original de Deus, aos poucos a minha vida vai se esvaindo. Se eu me desligo da fonte de vida, automaticamente a minha vida vai se escorrendo e eu vou perdendo ela. E para terminar, mais uma forma, você vê nos evangelhos Jesus falando isso o tempo inteiro. E em uma das parábolas sobre a moeda perdida, Jesus está falando que o pai está ansioso e empolgado para conseguir trazer de volta para a realidade os seus filhos que estão perdidos fora do projeto original de Deus. Os seus filhos que viraram as costas para Deus e nem sabem. Na parábola da ovelha perdida, Jesus está falando sobre a ansiedade de um pai que quer trazer os seus filhos de volta, trazê-los de volta para o plano original. Pessoas que estão longe do projeto de Deus, longe dos planos de Deus, mas não sabem voltar. E Deus vai lá e quer trazê-los novamente. Mas o que mais me toca o coração é a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo mostra um pai, Deus Pai, tendo relacionamento com seu filho. Mas o filho, por conta própria, assim como Eva, contaminado por ideias erradas, ele diz o seguinte: pai, eu não quero mais ficar aqui nessa casa. Eu não quero mais esse relacionamento. Eu não quero aquilo que o Senhor programou para mim. Eu quero pegar a minha herança, virar as costas para o Senhor e ir embora. Para longe da casa do pai, para longe do projeto original de Deus, para longe dos seus planos para mim. E o pai, muito triste, muito chateado, fala: filho, se é isso que você quer, eu insisto que você fique, mas eu não vou te segurar, porque você é livre para fazer o que você quiser, mas eu vou te dizer uma coisa: não existe vida lá fora. E o filho fala: eu vou mesmo assim. Ele pega a herança e sai. Sabe o que é interessante? A Bíblia fala que ele, durante muito tempo, ele continua se divertindo lá fora. Porque a herança ainda está sendo boa para ele. Sabe, muitas vezes nós saímos dos planos de Deus e falamos: está vendo, nada aconteceu. Nós ainda temos uma herança que Deus nos deu, nós ainda temos a saúde que Deus nos deu, a nossa vida continua conosco, a nossa sabedoria, o nosso cérebro ainda funciona. Mas quanto mais tempo aquele filho fica lá fora, mais essa herança vai terminando, se esvaindo, se degenerando. E como ele está longe da fonte, não tem como o pai colocar mais verba na conta dele, porque ele escolheu. Quando nós nos afastamos de Deus e coisas começam a acontecer com a nossa vida, não quer dizer que Deus está nos castigando, mas a nossa vida está se esvaindo e Deus está respeitando a nossa decisão de estarmos longe dele. Triste, angustiado, esperando pela nossa volta, ele assiste enquanto a nossa herança se esvai pelos nossos dedos. E a parábola fala que o filho termina comendo a comida dos porcos. Não tinha nada pior do que você estar num lugar cheio de vírus, bactérias, num lugar cheio de doenças. E ali, quase talvez para terminar a sua vida, a sua herança já tinha ido, a sua vida já está acabando. Poucos dias, talvez, se ele não tomasse uma decisão, em poucos dias ele poderia sim pegar uma doença e morrer. Mas ele cai em si e fala: não quer saber? Aqui fora não existe vida. O pai já tinha falado isso. E agora o filho entende aquilo que o pai tinha falado. Realmente aqui não existe vida. Sabe de uma coisa? Eu não quero mais ficar fora, longe dos planos de Deus. Eu entendi agora que o projeto de Deus é simplesmente para trazer vida. Eu vou voltar para a casa do pai. Só que a visão dele ainda está manchada. O vírus ainda está lá dentro. E ele fala: quer saber? Eu vou voltar e vou pedir um pedido de perdão fantástico. Eu vou desenvolver um sermão, um discurso e vou falar: pai, me aceite pelo menos como funcionário. Me deixa pagar para estar na sua casa. Me deixa pagar para receber a herança. Me deixa pagar para estar ali, simplesmente comendo na sua mesa. O vírus tinha chegado até ele e permanecia na cabeça dele. Talvez foi esse vírus de que lá fora é melhor do que aqui dentro, de que o pai não é quem o pai disse que ele seja, que fez com que ele saísse no início. E agora ele está voltando.
com uma mutação do vírus. Eu vou voltar, mas agora eu pago. Quantos de nós temos essa mutação desse vírus? E agora ele volta. E quando ele volta, no meio do caminho ele enxerga o pai. E o pai enxerga ele. O pai está do lado de fora da casa. Por quê? Do lado de dentro estavam os negócios, as coisas da fazenda, mas o pai estava do lado de fora. Porque o negócio do pai, o propósito do pai, a prioridade do pai, não é o que está acontecendo na fazenda, é o filho. O pai estava lá fora. A parábola não fala, mas dá a entender que o pai estava lá fora todos os dias. Quando que o pai perdoou o filho? Desde o primeiro dia. Porque o pai estava lá fora, só esperando o filho voltar. E é por isso que ele enxerga o filho ainda de longe, antes do filho bater na porta. Sabe, o pai, ele não foi buscar o filho no meio dos porcos. Porque o pai respeita a sua decisão de estar onde você quer estar. O pai respeita a sua escolha, mesmo que a sua escolha tenha te levado até o chiqueiro dos porcos. Mas o pai está ansioso, suplicando: filho, sai desse chiqueiro e vem para estar do lado dos meus braços, para estar junto comigo, para estar na sua casa. E o filho volta e o pai sai correndo e abraça o filho. E o filho começa então com seu discurso: pai, é o seguinte, eu vou trabalhar tantas horas por dia, eu vou pagar. E o pai fala: não, para. Eu não preciso que você me pague porque você não é meu funcionário. Eu preciso que você volte porque você é meu filho. A Bíblia fala que o pai tira suas vestes e cobre o filho. Da mesma forma que da mesma forma que Deus cobre Adão e Eva com as vestes feitas da pele do cordeiro. De acordo com o Antigo Testamento, provavelmente o animal sacrificado ali foi um cordeiro. E o cordeiro que representava Jesus, Deus cobre Adão e Eva com as vestes que vieram do sacrifício de Jesus Cristo. O pai tira suas próprias vestes, o seu próprio filho, e cobre o filho pródigo. E diz: você é meu filho novamente. Ele coloca o anel no dedo e diz o seguinte: você tem tudo novamente, tudo de novo. Não é você que me paga, sou eu que te dou. Não é você que me fornece, sou eu que completo a vida que estava faltando, completo a mesa que você não teve de comida, completo as roupas que você não teve. Você foi embora e a sua vida se esvaiu, mas você volta. Não é você que me paga, não é você que produz, sou eu que completo aquilo que falta em você. Amigo, o que o vírus do pecado tem feito com a sua vida? Deus está só esperando você demonstrar o primeiro grão de vontade de voltar. E o pai sai correndo de onde ele está, te abraça, te cobre com as suas vestes, a justiça de Jesus, e coloca um anel no seu dedo. Aquele anel simbolizava que ele podia pagar o que ele quisesse, fazer o que quisesse, vender o que quisesse, comprar o que quisesse. Aquele anel simbolizava que o filho tinha o direito de fazer os negócios da família. O pai está dizendo: nada disso importa para mim, o que importa é que você voltou e eu quero você trabalhando junto comigo para o nosso projeto, para a nossa fazenda, para os nossos negócios. Você é meu filho e essa fazenda é sua também. Antes de Jesus terminar, ele fala de um outro filho que estava ali do lado de fora, chateadinho. E quando o pai vem também trazer esse filho, o filho fala: pai, mas eu estou aqui, fiz tanto, trabalhei tanto, o senhor nunca me deu nada para que eu possa me alegrar com meus amigos. Amigos, mais uma vez, o vírus estava naquele outro filho também. Ou seja, ele estava fazendo as coisas certas, mas não era feliz, porque a visão dele é que felicidade é só lá fora. Ele nunca saiu, mas a visão dele é que felicidade era só lá fora. Quando o pai desce um cordeiro e fala: agora vai, agora vire as costas para mim, seja feliz e depois volte. Amigos, o pai chega e fala: filho, para com essa baboseira. Você é meu filho, o que é meu é seu. A sua alegria, ela deve ser constante aqui dentro, porque essa é a realidade do universo. É assim que eu fiz a vida para funcionar. Amigos, nós estamos vivendo uma crise que talvez você nunca viu igual na sua vida. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Qual crise é pior? O coronavírus, que estraga a economia de um país e talvez até tire algumas vidas? Ou o vírus do pecado? Uma ideia de que lá fora é melhor,
uma ideia de que eu posso virar as costas para Deus e ser mais feliz lá fora. Esse vírus está demandando todo o nosso dinheiro, todo o nosso tempo, a nossa vida vai se esvaindo enquanto nós vivemos uma ilusão de que tudo está bem. E no final eu não perco apenas a minha vida, eu perco a eternidade. Qual vírus é pior? Por que nós temos tanto medo do coronavírus? Mas muitas vezes nós vivemos do lado do pecado, permitindo que o pecado esteja dentro da nossa cabeça, nossa casa, nossa vida, e não fazemos nada. Estamos confundidos e iludidos com o pecado que entra, essa ideia que entra, e que eu falo assim, só um pouquinho pode, só um pouquinho não faz diferença, vire as costas só um pouquinho, lá fora é mais legal, ou trabalhe e pague o que Deus quer que você pague. Amigos, esse é o pior vírus que já existiu, não só nessa humanidade, mas no universo. E Jesus viveu aqui na terra para nos curar e morreu naquela cruz, porque ali ele estava fazendo uma doação de sangue. Naquela cruz ele estava falando, filhos, vocês escolheram virar as costas para Deus, e a consequência de viver desconectado da fonte da vida é a morte. Simbolicamente falando, o seu sangue estava cheio de vírus, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma transfusão. Eu vou te dar o meu sangue limpo, que não tem consequência de morte, e vou receber sobre mim o sangue de vocês contaminado, e eu vou levar as consequências do seu pecado, as consequências da sua decisão. E ali na morte de cruz, poucos minutos antes, Jesus agora pregado, sangue se esvaindo por suas feridas, a coroa de espinhos na cabeça, as pessoas gritando palavrões em volta dele, a sua mãe chorando ali perto. E naquele momento, nos últimos minutos de sua vida aqui na terra, Jesus fala assim, Pai, ou melhor, Jesus brada, Pai, por quê? Por que me abandonaste? Jesus brada apenas 2 vezes em toda a Bíblia. Uma é quando ele está expulsando os vendedores do templo, mas a segunda é agora. Ele fala, Pai, por que o Senhor me abandonou? Naquele minuto, naquele instante, naquele exato instante, as consequências das nossas escolhas, de todos nós, são colocados sobre Jesus. E a consequência de se virar as costas para o Pai é ter a desconexão com o Pai. E a nossa desconexão foi colocada sobre Jesus. E naquele momento, ele sofre a dor da desconexão com o Pai. Pela primeira vez na história de todo o universo, o Filho é desconectado com o Pai. E ele faz esse brado, por que me desamparaste? E minutos depois, ele não aguenta a dor da desconexão com Deus. E ele morre. Jesus não morreu porque ele estava pregado numa cruz. Jesus não morreu porque ele estava sangrando. Jesus não morreu porque ele levou bofetadas. Ele morreu porque a consequência do meu e dos seus pecados caíram sobre ele. E ele leva naquele momento aquilo que nós deveríamos ter levado. E em troca, nós temos hoje plena liberdade de estarmos, se quisermos, conectados com o Pai. Amigos, qual que é a sua escolha? Quais são as suas escolhas? Eu faço uma oração, que nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, você possa aproveitar um pouquinho mais o seu tempo e perguntar para Deus, aonde Ele quer que você esteja. Eu quero que você gaste um tempinho e ouça o Pai chamando você para voltar para casa. Que você olhe para tudo isso que está acontecendo e lembre-se que existe um vírus que causa mais dano do que tudo que nós estamos vendo aqui, porque ele pode ceifar a eternidade das pessoas. Jesus Cristo te deu a liberdade de voltar para o Pai, e o Pai está ansioso, esperando pela sua decisão. Volta para casa, filha. Senhor nosso Deus, através da Bíblia nós vemos a cura. Jesus veio demonstrar quem o Pai realmente é, e na cruz Ele levou a minha consequência para que eu pudesse ter então uma nova chance de escolher voltar para a casa do Pai. Senhor Jesus, eu te peço nesse momento, Senhor Deus, eu te peço nesse momento, que o seu Santo Espírito alcance todas as pessoas que estão precisando ser curados desse vírus e voltar para a casa do Pai. Senhor, enche-nos com a sua sabedoria. É o que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus. Amém.